boa noite, de acordo com o horário que vocês vão estar vendo, né, esse vídeo. E o nosso objetivo é retomar, né, o caderno 1, as atividades de Geografia e História. Então agora, se vocês quiserem acompanhar, né, com o caderno em mãos, a Geografia nós vamos retomar com a questão 1 da página 22, né, que vai ser sobre latitudes e longitudes, ou seja, coordenadas geográficas. E aí eu começo perguntando, né, para vocês, qual a importância da localização no nosso cotidiano? Se você quer, né, passear por uma cidade, se você quer encontrar, né, a casa de um amigo que você nunca foi, né, que meios que você tem para conseguir chegar a esse lugar de destino? Você precisa de orientação, você precisa localizar a casa do seu colega, a casa da sua tia, né, ou o lugar que você deseja ir. Então, como que nós podemos nos localizar, né? A gente tem um endereço, não é? Ou seja, sua mãe, né, vai te ajudar nesse ponto e vai trazer para você o endereço do seu colega. Ou o seu colega vai passar para você o endereço da casa dele. Então vai ter a rua, vai ter o bairro, vai ter o número da casa, pode ter o CEP, não é? Que são orientações que você vai ter, né, para conseguir chegar nesse lugar, tá? Você vai ter a orientação, né, de outras pessoas. Já pensou você chegando na rua do seu colega e de repente você não consegue, né, encontrar a casa? Então o que você faz? Ô fulano, você me ajuda aqui a encontrar, né, essa casa? Você me ajuda a encontrar essa rua? Então tem a orientação, né, oral. Às vezes as pessoas te ajudam, não é? Tem também, né, hoje os carros que são equipados com GPS, tem o GPS de mão, tem o relógio, não é? Então você pode também, né, se orientar, né, por mapas e pelo GPS, né? E você tem também posições muito precisas e absolutas, que são através da latitude e da longitude. Bom, como que se deu, né, ou para que a gente se orientar, para que nos localizarmos? Então a gente precisa disso porque nós ocupamos um lugar no espaço. Então nós vamos vivendo em diferentes lugares, nós vamos estar em diferentes lugares, não só mesmo no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e até mesmo em outros países, não é? Então lá antigamente, lá na antiguidade, né, o que se encontrava, ou melhor, o que se observava para ter como referência um lugar? Era a natureza, né? Era o sol, era o rio, a montanha. Então as pessoas na antiguidade usavam a própria natureza para estabelecer uma referência para orientação e localização, não é? Com o tempo, outras pessoas, estudiosos, cartógrafos, né? Porque antigamente eram as cartas, que eram chamados os mapas, eles utilizavam, né, toda essa natureza, mas precisava de uma referência. Então qual seria essa referência? O sol, né? Então a orientação passou a ser o sol. Então o sol se tornou uma importante referência para nos orientarmos e nos localizarmos. Então onde o sol nasce, né, ficou conhecido como Oriente. Onde o sol se põe, ficou conhecido como o poente, não é? Então, leste e oeste. Então, a gente já tem aí dois pontos de orientação, através da referência sol. Através do leste e do oeste, ficou estabelecido, né, o norte e o sul. Então, nós chamamos de pontos de orientação rosa dos ventos, não é? Através da referência o sol. Bom, então nós temos os endereços, né? Se eu vou visitar um colega e não sei aonde ele mora, eu vou precisar do endereço. Se eu vou viajar, eu não sei aonde fica a cidade, eu vou precisar de um mapa, não é? Se eu estou perdido na minha cidade, eu posso usar o GPS, né, para me orientar e me localizar. Mas e aí?
olha, se eu estiver em alto mar, ou se eu estiver voando, como será que os pilotos fazem? Será como que os navegantes, né, fazem? Como os capitães, né, de navio fazem? Eles vão precisar do quê? Né? De uma localização absoluta. E como que é feita essa localização absoluta? Através do GPS, né, que é o Sistema Global de Posicionamento, né? Aí a gente tem aqui a representação, né, do nosso planeta. Bom, essa é a forma, né, uma das formas de se representar o nosso planeta, não é? O globo é a forma mais próxima da realidade que nós temos. Então aqui é uma esfera, e nós sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos, mas o globo, né, nos aproxima muito dessa realidade. A parte azul é o oceano, né, os oceanos. A parte colorida é a superfície, né, os continentes, né, os países, as cidades, os estados, onde nós estamos, né, agora nesse exato momento. Então há muitos séculos atrás, os navegantes, né, eles precisavam, além do Sol, das estrelas, da Lua, terem outros pontos de orientação e localização. Então, o que foi traçado? Paralelos e meridianos. São linhas imaginárias. Quando a gente olha o globo, a gente consegue ver essas linhas imaginárias. Mas sem, né, o globo, sem os mapas, a gente não consegue perceber, não é? Então, esses paralelos e meridianos, eles são traçados a partir da circunferência do globo, que é uma esfera. E uma esfera tem 360 graus. 360 graus é a referência que nós temos para traçar meridianos e paralelos. Vamos imaginar que esse globo foi partido ao meio, não é? Então, nós temos metade do globo, metade do globo. Lembra da orientação do Sol, não é? Da referência? Então, pegando como referência o Sol, nós determinamos o leste, o oeste, o norte e o sul. Então, partindo, como se a gente partisse mesmo a Terra, nós temos um hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. Então, determinando os hemisférios, que são metade de uma esfera, nós vamos determinar o meridiano de origem e o paralelo de origem. O paralelo de origem nós chamamos de equador. O meridiano de origem nós chamamos de meridiano de Greenwich. Recebe esse nome porque passa pelo Observatório de Greenwich, em Londres, né, na Inglaterra. Então, a partir do meridiano de Greenwich, a partir da linha do Equador, vai se determinar outros paralelos e outros meridianos. Bom, vocês lembram que nós colocamos 360 graus da esfera, né, da circunferência? Então, esses 360 graus, vocês vão ver aí no que a gente chama de coordenadas geográficas. A gente vai traçar paralelos e vai traçar meridianos. Meridianos do ponto zero, que é o meridiano de Greenwich, até 180 a leste e 180 a oeste. Os paralelos vão de 0 a 90 graus norte a 90 graus sul. O encontro desses paralelos com os meridianos, nós vamos ter a posição, o lugar exato, né, de alguma coisa, de algum lugar, de alguém, não é? Até mesmo a minha posição hoje, agora, pode ser determinada, né, pelo GPS, pela latitude e pela longitude. Então, vocês estão vendo aí, né, uma imagem que representa a longitude. A partir do meridiano de Greenwich, nós temos 180 longitude a oeste e 180 a leste. O que é longitude? É a distância em graus de qualquer parte da Terra em relação ao meridiano de origem, ao meridiano de Greenwich, que é 0 graus. Depois, a latitude, né? Nós temos, a partir do paralelo 0 graus, o paralelo do Equador, nós temos 90 a norte e 90 a sul.
Alguns paralelos recebem nome. Vocês podem observar aí paralelos e meridianos, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, tem, né, os paralelos em vermelho, os meridianos em verde e tem em laranja o hemisfério norte, em amarelo o hemisfério sul. Os paralelos que recebem nome são os paralelos aí do Equador, Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Além disso, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. Então essa imagem, né, dá para a gente entender, para vocês perceberem direitinho o que são paralelos e meridianos. Vocês se lembram da sala de aula, né? Não faz tanto tempo assim, né? Infelizmente a gente não está, né, podendo estar presente na sala, mas voltem à memória, né? A gente fica geralmente, não são todas as aulas, mas nós ficamos geralmente em fileiras e colunas, né? Então quando você ocupa uma carteira, você está em um lugar na fileira, em um lugar na coluna, não é? Então vamos imaginar que você sente na primeira fileira, na primeira coluna. Então você tem o seu lugar determinado em sala de aula. Você pode estar mais à frente, você pode estar mais atrás. Essa imagem que vocês têm aí agora na cabeça, vocês vão transferir isso para a imagem que vocês estão vendo aí agora, que seria, né, as coordenadas geográficas. Vocês estão vendo o planisfério todo representado, logicamente com intervalos entre os meridianos e os paralelos, tá? Destacando o meridiano de Greenwich, a linha do Equador. Por que é tão importante destacar? Vocês estão vendo aí do lado o N, que é o norte, o S, que é o sul, o L, né, que é o leste, e o O, que é o oeste. Então, hemisfério leste, hemisfério oeste para os meridianos. Hemisfério norte, hemisfério sul para os paralelos. A partir dos paralelos dos meridianos, em relação ao meridiano de Greenwich e ao paralelo do Equador, nós vamos ter a longitude e a latitude. Latitude sempre é norte e sul, longitude sempre leste ou oeste. Bom, então vocês estão vendo agora a nossa questão. A questão 1 de Geografia, página 22. Vocês podem acompanhar no slide e podem acompanhar aí com o caderno em mãos. Então vocês têm as coordenadas geográficas, que é o planisfério, representado aí pelos paralelos, pelos meridianos. Lembrando que o meridiano de Greenwich é a de origem, 0 grau, que vai até 180 leste e 180 oeste. O paralelo, né, do Equador, que é o 0 grau, também o de origem, que vai até 90 graus norte e 90 graus sul. E aí na questão a gente está pedindo alguns pontos, né? Esses pontos vocês vão observar no mapa e vão determinar a latitude e a longitude. Com isso vocês vão determinar as coordenadas geográficas de cada ponto. Espero ter ajudado vocês a desenvolver, né, as questões de História e Geografia e nos encontramos no próximo vídeo. Então, tchau!